O mundo é perigoso e não importa qual tipo de movimento exista, isso nunca vai mudar, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter consciência disso. Inscreva no canal, ative a notificação de partilhar o vídeo com vocês interessadas. Nesse vídeo aqui eu vim partilhar com vocês uma história que na verdade foi muito real e que tem acontecido bastantes vezes, entendeu? Então, lembrando, esse vídeo vai ter gatilhos para quem acha que não puxa o vídeo, entendeu? Puxa o vídeo. Parceiro, é assim. Hoje em dia, a gente vê muitas pessoas se manifestando por qualquer coisa, né? Quer seja por aquilo que eles acreditam, ou quer seja por aquilo que outras pessoas acreditam que seja verdade, e ele, naquela parte, naquela posição de querer se sentir aceite, acaba ganhando aquela vontade de se manifestar. E hoje em dia também as pessoas acabam perdendo vida por aquilo que eles não acreditam, entendeu? Uma das coisas muito importantes que nós devemos levar em consideração é viagem. Quando nós estamos a sair para viajar, nós devemos pelo menos conhecer onde estamos a ir, saber um pouco e o mais importante, saber defesa pessoal, entendeu? Saber defesa pessoal. Claro, isso aqui não tem que ser um impedimento para a pessoa querer viajar. O que me motivou a fazer esse vídeo é basicamente situações que eu fui vendo, ouvindo e claramente precisa ser avisado. Bem recentemente aqui em Angola tivemos um missionário que foi esfaqueado ali por alguns marginais por causa da esposa, né? A esposa que mandou aqueles marginais fazerem isso, o amante fazer aquilo por Y e X e N, por causa do seguro de vida dele. E também vimos outras situações, como por exemplo os brasileiros que foram em Moçambique, que acabaram sendo extorquidos ou quase executados. Estou falando sério. Foi quase executado por quem? Pelos, pelos milicianos que usam farda e têm distintivos verdadeiros. Policiais. Entendeu? Foi quase executado pelos policiais. Esses todos os problemas, essas todas as situações que a gente foi aproveitando, vendo, aprendendo, quer seja aqui em Angola, quer seja fora do país, são coisas que a gente deve levar em consideração. Recentemente fiz um vídeo lá no canal Nundalino, onde basicamente a gente viu um relato de uma mulher que estava andando com seu marido ali no Egito e ela conta que ela estava sendo azucrinada, porque em países árabes, né, a gente sabe que as mulheres não têm aquele respeito que em mundos ocidentais dão para as mulheres, entendeu? Que o mundo ocidentalizado também dão para as mulheres, ou que o mundo cristão dá para as mulheres. Então, basicamente, isso que aconteceu. A moça foi sendo azucrinada, assediada, e o marido aí nada, não fez nada, entendeu? Não fez nada. Imagina se ele soubesse um karatê, ou um taekwondo, ou um golpe sequer. Acho que as coisas seriam diferentes. A mulher foi assediada na sua frente, foi para prontos, né? Outra situação também é de um casal brasileiro, de novo brasileiros, né? É de um casal brasileiro que acabaram viajando para a Índia. Cara, primeiramente, és mochileiro, você não tem grana, aprenda artes marciais. Entendeu? Sou mochileiro, você não tem grana, aprenda artes marciais. O mundo é seguro parcialmente para aqueles que têm grana, entendeu? É um casal brasileiro, que são mochileiros, que acabaram viajando o mundo inteiro. Quando chegou a vez da Índia, basicamente eles foram para lá e quando chegaram lá foram fazendo turismo e blá blá blá, acabaram entrando no interior e foram acampar. Cara, você já vai num país desconhecido, você vai acampar. Existem informações na internet que são totalmente distorcidas. Uma pessoa que tem dinheiro vai na Índia e fala que a Índia é segura e é boa. Lembram aquela parte que eu vos falei que és mochileiro não tens grana? Não ouça o conselho de quem tem dinheiro quando se trata sobre segurança, rapaz. Porque quem tem dinheiro basicamente não cuida da segurança dele, não precisa estar atento em todo momento com as coisas acontecerem ao seu redor. Sinistro. Mas vamos lá. Posto isso lá no acampamento, apareceram parece 4 ou 5 jovens. Preciso terminar o que aconteceu. A mulher foi estuprada por 4 ou 5 homens. Isso aconteceu no ano passado. Podem dar um Google, vocês vão ver. O mundo é seguro parcialmente para quem tem grana. Países onde não discutem sobre os direitos humanos, países onde não tem uma convenção, países onde os manifestantes não têm quase direito de se manifestar e conseguir o que querem, não é para viajar sozinho, rapaz.
Você entendeu? A culpa do que aconteceu foi da moça? Não foi da moça. Foi do casal? Não foi do casal. Esse aqui é só um exemplo que eu estou a usar para tentar mostrar para vocês que as coisas são sinistras. Vamos lá contar o que aconteceu com o brasileiro aqui no ano passado. Brasileiro, sempre brasileiro. Cara, brasileiro é tão altruísta que quer ajudar, entendeu? Tem um brasileiro, um youtuber também, chegou aqui na África. Não, vamos contar primeiro o que aconteceu em 2020, em 22, né? 22 ou 21. É um brasileiro que veio aqui na África. Basicamente, quando ele chega em Moçambique, ele começa a se envolver com youtubers africanos para ganhar like, né? Aquela coisa, a mesma coisa que acontece aqui na internet, né? De se conectar com outros youtubers para ganhar like. Quando ele foi vendo a situação financeira daqueles indivíduos, basicamente ele começou a ter aquela vontade de querer ajudar. Com muitos materiais informáticos que ele trouxe da Espanha, basicamente começou a presentear. Um dos sortudos dessa boa ação desse brasileiro foi, por exemplo, o Ibrahim Juma, alguma coisa assim, não sei o nome dele. Foi também aquele youtuber aí, só me esqueceu o nome aqui. Foi também aquele youtuber ali que foi no Brasil e a mulher dele falou mal da comida do Brasil, do hospital. Basicamente assim, eu também inclusive fiz um vídeo sobre isso. Então, o que aconteceu? Eles lá naquela boa ação, ele tentou ajudar uma comunidade. Essa mesma comunidade aceitou aquela ajuda. Só que em países como Moçambique, por exemplo, antes de você fazer uma boa ação, você tem que entrar em contato com a polícia. A polícia que tem que fazer todos os canais. Se for possível, você vai desmichar. Michar é simplesmente corromper. É que vão fazer a passagem de todos os canais até a ação ser completa. Então, não podemos negligenciar esse processo de tentar entrar em contato com a polícia local e fazer essas boas ações. E o que aconteceu? Ele lá com aquele youtuber, só porque tinha o poder da mídia, simplesmente acabaram ir lá e filmar a comunidade, as boas ações. Tem vídeos, tem uma porrada de vídeos dele lá ajudando as pessoas de noite, a cozinhar e tudo mais. De nada a polícia chega, meu parceiro. A polícia chegou, pegou o camarada, levaram na floresta, vou te matar. E meteram a ajoelhar, vamos te executar, paga esses vídeos. Epá, foi uma coisa tão complicada, mas tão complicada que ele saiu, assim mesmo que o problema terminou, rumo à Europa, fugiu de Moçambique, não quer mais saber de Moçambique, mandou lixar, cagou todo mundo, foi embora. Para salvaguardar a sua vida, já que ele tem família. Recentemente aconteceu a mesma coisa, um brasileiro veio aqui para a África, lá em Moçambique, acabou se envolvendo com outros influenciadores também. Na casa onde ele estava hospedado, foi-lhe assaltado. Entendeu? Foi-lhe assaltado. E para a polícia recuperar os bens roubados, a polícia tinha que pedir mais dinheiro no próprio lesado para poder satisfazer o desejo dele. O que aconteceu? Em toda essa viagem dele, ele teve uma perda de quase 40 mil reais. Tá entendendo? Isso assim não estamos a falar de situações perigosas, não estamos a falar de sequestro por ser muito pesado, não estamos a falar sobre envolvimento de gangues, não estamos a falar sobre perder um território e não estamos a falar ainda sobre coisas mais normais, que estamos a falar de trombadinha e daqueles magias que ficam extorquindo os turistas. Entendeu? Esse é um vídeo curto para tentar avisar. Um conselho que eu dei. Espera aí. Um conselho que eu dei. Não sei artes marciais. Anda sempre com um corta-unha. Entendeu? Sempre na tua vida deves ter um corta-unha. E deve estar num lugar acessível, como por exemplo no bolso, no bolsinho pequeno ou ligado com a chave. Sempre tenha um corta-unha consigo se você vai viajar. Por que você tem que ter um corta-unha? Para cortar a unha? Lógico que sim. Mas o que tem no corta-unha? Essa belezura aqui. Entendeu? Para ter defesa de situações como, por exemplo, gangues, estupradores e não sei quanto. Não está a incitar a violência. No mundo em que vivemos, só nós mesmos podemos nos ajudar. Entendeu? Eu estou a vos fazer um favor a vos informar. Entendeu? Porque aquelas pessoas que aconselham a vocês a não andar protegido, não ter uma artes marciais e não se informar, são aquelas pessoas que são mais formadas e se você tentar, ele vai te dar um golpe de jiu-jitsu que você não vai fazer ideia. Entendeu? Não sejamos egoístas e guardar as informações para nós.
Entendeu? Você vê os caras que ganham dinheiro com a internet, são todos bombadão, sei lá que mais falam o quê? Se aceita. É mentira, rapaz. Tenha um corta-unha. É só um corta-unha que eu estou pedindo para você, rapaz. Entendeu? Se você quiser vir fazer uma excursão aqui em Angola, por exemplo, não comece o turismo no momento em que você chega em Angola. Não comece o turismo. Quando você chega em Angola, por exemplo, não quero visitar Angola para fazer turismo. Claramente você vai chegar lá em Luanda. De Luanda, se você não tiver possibilidade de chegar aqui ou não tiver condições para chegar até aqui, nas províncias, né? Chamamos assim, em outros lugares. Províncias que eu mais recomendo são Lubango, Benguela, Huambo, entendeu? São essas províncias que já dão um bocado de acessibilidade para o resto do país. Então, se você não quiser ficar em Luanda, venha para cá. Caso quiseres ficar em Luanda, não comece o turismo no primeiro instante que você chegar, entendeu? Vão te roubar, vão te extorquir, entendeu? Por causa das informações que você não tem, é um monte de porrada. Nem tudo dá para se informar na internet, tem coisas que tem que se informar pessoalmente. Então, você chegou a Angola, vai alugar um hotel, aluga um hotel ou uma residência, eu não sei, faz o que você quiser, aluga, mas aluga, se estabiliza, durma bem, relaxa, conversa com a pessoa que vai te atender. Normalmente, eu já trabalhei em lugares onde eu atendia estrangeiro, então eu já tenho essa habilidade, né, de dar informações. Então, o que acontece? Conversa com o recepcionista, seja amigo do recepcionista, e se ele vê sinceridade em ti, ele vai te falar das coisas como funcionam. E não é no exato momento que ele te fala das coisas como funcionam que você já deve ir fazer as coisas. Na mesma vão te roubar. O que acontece? Depois dele te informar como é que funciona, diz para ele te mostrar uma loja próxima. Essa loja próxima onde você vai bazar, também faz a mesma coisa que você fez com o recepcionista. Conversa, torna-se amigo, vai na tua casa. Depois volta lá. Depois de você voltar lá, lhe pergunta sobre como funciona o país ou como funciona a localidade que você quer visitar. Posto isso, compara as informações que vão te dar nas duas pessoas. Se baterem, conversa de novo com o recepcionista para ele te acompanhar para todos os lugares. Por quê? Porque ele sabe onde você está hospedado e as pessoas sabem que está a sair contigo. A segurança que ele terá contigo será 10 vezes maior. Você está me entendendo? Não arma-se espertalhão de não vou fazer X, não vou fazer Y. Não quer ser roubado, não quer ser agredido na rua, não quer ser sequestrado. Faça isso que eu disse, isso funciona, entendeu? Inclusive eu já fiz isso com cabo-verdianos, já fiz isso com portugueses, já fiz isso com um carinha aí que era... Ota, rapaz. Eu já fiz isso com um carinha que era ali da América Latina, né? Falava espanhol, falava assim português arranhado. Então eu já fiz isso com diversas pessoas, isso funciona. Gastaram pouco, no final das contas me agradeceram. Faça isso que eu estou a falar, rapaz. O mundo só é seguro para quem tem grana. Existem diversas histórias na internet, né? Que... não estou com ânimo de ficar fazendo vídeo para falar sobre essas coisas, parceiro. O importante é que eu tentei dar algumas dicas. É isso aí. Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com a pessoa, mas tenha um corta-unha. É indispensável, rapaz. Tchau.